Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, entregou nesta quinta-feira ao ministro da Economia, Paulo Guedes, 2 ofícios referentes aos planos para as privatizações da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo, responsável pelos contratos da União do Pré-Sal. As privatizações são cogitadas há tempos por Guedes e encontravam resistências na gestão de Bento Albuquerque. Esse foi o primeiro ato do ministro de Minas e Energia e que, segundo o titular da Economia, seguirão para estudos imediatamente. Tal como dito ontem, aqui está o meu primeiro ato com o ministro de Minas e Energia. A solicitação formal para que se iniciem os estudos que visam o começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Espero que no período mais rápido de tempo possível nós tenhamos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo povo brasileiro. É a libertação do povo do brasileiro contra os monopólios. Muito obrigado. Qual prazo, ministro? O Adolfo, ministro de Minas e Energia, me entrega isso hoje. Eu encaminho imediatamente para a Secretaria Especial do PPI para que ela faça uma resolução ad referendo que inicie os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo. E nós vamos dar sequência aos estudos. Um sindicalista que estava presente bradou contra a iniciativa e foi rebatido por Paulo Guedes, que relembrou dos rombos que a Petrobras teve durante os governos petistas. Nós sempre respeitamos, estamos numa democracia, nós respeitamos os vencedores de eleições, né? Quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados, eu não quero falar isso, eu quero simplesmente receber como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Em entrevista coletiva, o presidente do Senado falou sobre a movimentação, mas declarou que esse assunto não está sobre a mesa no momento. Os estudos, o aprofundamento de modelos, de possibilidades, eu acho isso muito importante, que nós tenhamos um estudo muito aprofundado sobre possibilidades relativamente à Petrobras. Mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso. Nas redes sociais, o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, disse se tratar de uma cortina de fumaça para os problemas do Brasil. Ele ainda chamou os governistas de canalha e afirmou que o povo não deixará com que a Petrobras seja privatizada. Ontem, como mostramos aqui, os pingos nos is, em tom de ameaça, Lula declarou que quem vender a Petrobras ou qualquer outra estatal precisará conversar com ele e seus militantes depois. Pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Pare de tentar privatizar a Eletrobras. Porque se não fosse a Eletrobras, não teria o programa Luz para Todos, que custou ao povo brasileiro 20 bilhões e só pôde ser feito porque a empresa era pública. Pare de privatizar o Correio. Não tente privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BNB e o BASA. José Maria Trindade, diga Zé. Blá, blá, blá do Lula, né? Olha, a PPSA, que é a Pré-Sal, aliás, Pré-Sal Petróleo SA e a Petrobras foram apresentadas no governo PT como o petróleo é nosso, aquela história da Petrobras é nossa, é nada. A gente vê que a Petrobras é deles, de quem saqueou a Petrobras e hoje dos diretores, do presidente, que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse aqui que recebe mais de R$200 mil por mês
de salários, fora os extras, né? Que pode chegar a 1 milhão, mais vantagens, né? Além disso, as vantagens de todos os funcionários e a Petrobras e a Pressal. São 2 empresas, mas não vai privatizar, não vai vender. Sabe por quê? Aí entra, de novo, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo determinou que o Congresso é que tem que definir a privatização. E aí, meus amigos, deputados e senadores não gostam dessa história de privatização. Aí já não é ideológico, mas sim interesses pessoais e particulares. Quem domina o governo domina essas empresas. Todas essas empresas aí que o rouco Lula bradou. Correios, Petrobras, Eletrobras, que ele chama, né? Eletrobras e outras empresas que são dirigidas e distribuídas por políticos e dirigentes que nunca viram os Correios, entram como dirigentes dos Correios. Nunca chegaram perto de um banco, entram como diretores, presidentes e vice-presidentes do Banco do Brasil. O vice-presidente do Banco do Brasil de Negócios era Gedel Vieira Lima, exatamente a vice-presidência que cuidava com negócios com grandes empresas, para se ter uma ideia. Então, é por isso que o Lula quer evitar a privatização e fala a língua dos anjos para o Congresso Nacional, para os corruptos do Congresso Nacional que querem continuar no governo, mamando nas tetas. É esta a história. Sobre o Saxida, ele está certo. E houve uma combinação com o presidente Jair Bolsonaro de levar a público, colocar de forma transparente, porque o governo não consegue privatizar, como prometeu durante a campanha. Existem entraves pesados. E aí, o Supremo que mandou para o Congresso que não quer privatizar. E o ministro Paulo Guedes tem toda a razão. Gritam lá, viram lá as bandeiras refletindo no espelho lá do Ministério, bandeiras vermelhas, e estavam lá de plantão tentando constranger o ministro eleito. Porque o ministro foi eleito através do presidente que nomeou o ministro da Economia. Quem é eleito dirige o país e é dele a responsabilidade, o bônus e ônus de dirigir o país. E esta foi a proposta defendida em campanha. Olha, o Olavo de Carvalho, ele falou para o presidente Jair Bolsonaro sobre essa dificuldade. Ele dizia que chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas é o caminho, poderia ser o caminho para se chegar ao poder. Estamos no caminho, mas é um caminho longo, não é só de um mandato, porque houve aí um caminho muito longo atrás de pessoas que levaram o Brasil para essas estatais, para esse conjunto de poder político, de cada um procurando um lado de mamar nessas tetas públicas e que estão interrompidas. Daí esse chororô. Então, esta é a história, esta é a definição do Ministério da Economia de que vai propor, só para mostrar que o Congresso não deixa. E aí o presidente do Senado, né, que agora é o porta-voz do outro lado, o porta-voz oficial, quando o presidente ou o governo dá uma declaração, ele, o ministro o presidente Rodrigo Pacheco, dá outra no sentido contrário. E aí ele diz, não tem a menor possibilidade. Não tem mesmo, mas que fique claro a intenção do governo. Diga, Ana. Olha, o novo ministro das Minas e Energia, o discurso dele, ele fala algumas palavras que dá vontade de realmente levantar e aplaudir de pé, né? Como desestatização. E ele fala da libertação do povo brasileiro dos monopólios. Isso é muito simbólico, Vitor. E além da capacidade técnica, né, que o novo ministro Adolfo Saxida mostra, ele mostra também o que vem sendo um ponto muito forte na pasta do ministro Paulo Guedes. E ele, como foi secretário, né, de Política Econômica também do ministro Paulo Guedes, a coragem, o patriotismo, a resiliência, tentam derrubar essa pasta, tentam derrubar o Paulo Guedes há quanto tempo? Desde 2019, assim que eles assumiram aí as rédeas, né, do nosso governo, do nosso executivo. E, no entanto, eles continuam demonstrando ali essa resiliência e propostas, o que o outro lado não mostra. O outro lado mostra apenas xingamentos, genocida, aquela falta de respeito, até com os contextos históricos dessas palavras, desses regimes nefastos do passado.
e não debatem soluções, e não debatem proposta. Sobre o Pacheco, Vitor, ele disse, né, que o caminho da privatização, da possível privatização da Petrobras não está sobre a mesa. Obviamente que nós sabemos que não está aí no radar, como ele disse, no radar do Congresso, no radar do Senado, porque o que está sobre a mesa do Pacheco é conchavo com o STF, é proteção, é ser guarda-costa de ministro, que comete inconstitucionalidades atrás de inconstitucionalidades, um desrespeito tremendo pela nossa Carta Magna, e ele faz vistas grossas, acha que não tem que levar para plenário no Senado para a votação de um possível impeachment. O que está sobre a mesa do Pacheco? Apoio em relação a projetos que querem censurar cidadãos, que querem regular a mídia, que querem calar jornalista. É isso que está no radar do senhor Rodrigo Pacheco. E sobre o ex-presidiário aí, essas platitudes, essa raiva, esse ódio que ele demonstra para o Brasil e com o Brasil, isso nós temos que costurar no ministro Fachin. Estávamos falando do ministro Fachin, porque foi numa operação muito bem arquitetada, também com participação forte do ministro Fachin, que esse corrupto está solto. E, no entanto, o Fachin, como ele disse aqui, eu anotei, é só acompanhar e ter boa-fé. Ora, ter boa-fé em ministros que libertaram, que pavimentaram um caminho obscuro de inconstitucionalidades e ilegalidades para soltar um corrupto da estirpe de Luiz Inácio Lula da Silva, eles estão todos em conchavos. Mas o Brasil ainda respira através de homens como o ministro Paulo Guedes e agora o ministro Adolfo Saxida, que apresentam propostas e soluções para um Brasil rico e próspero. Figueiredo. Olha, para mim é uma maravilha, é uma coisa inimaginável ver um governo finalmente defendendo as privatizações no Brasil. Você falar em privatizações da Petrobras, privatização da Petrobras ou da Eletrobras ou dos Correios, era uma coisa absolutamente impensável. Até poucos anos atrás, isso mostrou um avanço na sociedade brasileira muito grande. Vocês devem lembrar que tanto Aécio Neves quanto o Geraldo Alckmin tinham vergonha de defender as privatizações durante as eleições. E agora a gente entende por quê, né? Com o Alckmin vice de Lula, a gente vê que é tudo farinha do mesmo saco, a gente vê que era teatro das tesouras. Agora, eu gostaria até de mais eficiência desse governo nas privatizações. Acho que fez pouco, acho que podia ter feito mais. Uma parte por responsabilidade própria, mas uma outra parte também esbarrou no Congresso pelos motivos que o Zé Maria falou tão bem, né? O Pacheco, por exemplo, agora decidiu que não é hora de privatizar, não. Quem decidiu? Não, o Pacheco. O Pacheco acha que o momento não é oportuno. E o que ele quer? Ele quer estudo, ele quer aprofundamento, ele quer blá, blá, blá. É isso que o Pacheco gosta. E qual o grande marco? Faço a pergunta para o espectador. Qual é o grande marco da administração do senhor Rodrigo Pacheco no Senado? O que ele deixou de marca? Você lembrar aqui, administração Pacheco, presidência do Senado. O que você lembra? CPI do circo, aquela palhaçada, desperdício de dinheiro público, né? Tudo errado, tudo que o CPI defendia estava errado, no final não apuraram porcaria nenhuma, virou uma caça às bruxas e palanque político. O que a gente lembra da administração Pacheco? A inação contra o Supremo Tribunal Federal, 30 e poucos processos de impeachment que ele deixa lá na gaveta dele, a demora para a aprovação das privatizações, demora para a privatização das reformas, demora para os avanços, vários avanços regulamentais que o Brasil tem, né? O que o Rodrigo Pacheco faz no Senado, além de emitir notinha, além de emitir essas notinhas? E esse sujeito achou em algum momento que ele seria candidato a presidente. Não consegue ser candidato nem a síndico, se tentar ser senador, capaz de não se eleger. Né? Agora, por que o Brasil precisa privatizar? Porque nós agora estamos vendo, mas a Petrobras está tendo lucro maravilhoso, então não precisa privatizar. Mas vocês lembram o que aconteceu na Petrobras no governo do PT? O Lula falou das estatais, falou Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, todos foram saqueados, todos. Correios, Banco do Brasil, escândalo, Caixa Econômica, escândalo nos fundos de pensão desses bancos, né? Dessas instituições. O BNDES, o que o BNDES fazia? O BNDES financiava obra em ditadura comunista, financiava obra em Cuba, financiava obra Venezuela, financiava obra para empreiteira ficar milionário em país africano, né? Então nós precisamos privatizar porque um dia
Se esses partidos voltarem ao poder, um dia se esses partidos voltarem ao poder, Deus me livre, mas se eles voltarem ao poder, nós não podemos ter de novo o maior escândalo de corrupção do mundo, que foi o que aconteceu na Petrobras no governo do PT. Empresa pública não funciona, os incentivos são ruins. Claro, nesse momento parece que nós temos um presidente probo que se preocupa com o bem do país e, portanto, coloca técnicos competentes para gerir essas estatais. Mas não era assim, não é esse o histórico do Brasil. E é essa a decisão que o eleitor vai precisar tomar nas urnas em outubro. Se ele quer voltar para os tempos onde um partido político utilizava essas empresas públicas para saquear e para vilipendiar a democracia, para basicamente destruir o funcionamento da república, ou se ele quer um projeto de uma sociedade moderna, uma sociedade onde o setor privado mais eficiente cuida desses setores e garante que, se houver saque, se houver roubalheira, não seja do nosso dinheiro. Fiuza. Sobre a Eletrobras e a Petrobras, defendidas por sua excelência o ex-ladrão, eu digo que ele tratou as empresas públicas brasileiras exatamente como ele as menciona. A Eletrobras, a Petrobras e por aí vai. Ele tratou com o mesmo cuidado, né, com o mesmo respeito que ele menciona seus nomes, né? Viraram várias delas casos de polícia. Então, a gente não perde tempo com isso. Sobre a reforma em si, acho que o ministro Adolfo Saxida trouxe um pronunciamento sóbrio e eu me fixei no ponto, no pronunciamento de ontem, em que ele diz que é importante toda grande transformação, toda grande reforma precisa passar por um período de estruturação. Então, o que se inicia agora são estudos estruturais para que isso seja levado adiante. E será. E será porque o que se tornaram algumas das maiores empresas públicas brasileiras é obsceno, foi esfregado na cara da população, custou muito caro, e não há caminho de volta, a não ser por essa tintura, por esse verniz que os cínicos tentam colocar. Mas isso aí, por exemplo, que o Lula está trazendo, tentando fazer aquele discurso lá dos anos 70, 80, isso não cola mais. Não tem, assim, você precisaria de um nível de falta de esclarecimento da sociedade que ela não tem mais. Hoje, a Petrobras, esse gigante, não está sujeito ao populismo, né, do governo federal, o que é muito importante, mas é obsceno o preço do combustível numa situação aí de calamidade, de guerra, em que você não pode tocar porque é a Petrosauro. Então, uma entidade desse tamanho, né, um monstro desse tamanho, não pode conviver, né, nos tempos atuais, na modernidade. No passado já pôde. Isso é uma questão de atualização. Hoje, isso não é mais conciliável com uma ideia nem de democracia. Estou nem falando só de gestão, não. Democracia, né? Quer dizer, os interesses da coletividade não estarão expressos e representados na Petrobras, pelo seu gigantismo, né? Pela falta de equilíbrio que ela representa no mercado, e ponto. Isso será levado adiante, isso será levado a cabo. Então, esse é um momento muito importante em que nós estamos vendo o ministro das Minas e Energia falando em reforma estruturante, muito bem, com conhecimento, com as credenciais que ele tem, como participante dessa equipe econômica, que tem feito uma série de transformações estruturantes. Toda a área de custo do Brasil, burocratização, né? Não dá nem para a gente se alongar aqui, mas quem quiser estudar sobre isso, diversos gargalos estão sendo desfeitos. Isso aconteceu no passado, no Brasil, um momento de abertura e de reforma do Estado, nos anos 90, foi um momento pródigo, foi um ponto de virada da sociedade brasileira. Não era fácil, nunca foi fácil. A ideia de privatizar sempre levou o estigma, e era muito pior do que é hoje.
E como foi possível? Porque os planos foram bem feitos, foram bem apresentados, conquistaram a sociedade a partir do plano primeiro de estabilização monetária. A sociedade passou a confiar, apoiou. E debaixo de guerra isso aconteceu. Privatização de telefonia revolucionária. Nossa vida não seria o que é hoje se aquilo não acontecesse naquele momento. Privatização de distribuidoras de energia elétrica. Fora várias outras mudanças que não passaram necessariamente pelo Congresso, mas que são mudanças de gestão fundamentais. Né? A guinada técnica do Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária, ser uma entidade confiável e realmente independente. Isso tudo foi uma revolução e não foi fácil, não. Cada lugarzinho desse do Estado brasileiro tinha um dono. E esses donos foram tirados de lá. Então, eu quero dizer que isso já aconteceu na história do Brasil, não é inédito, e sempre que há governo forte por mérito, né, esse governo tem seus acertos e seus erros, mas a sociedade, boa parte dela, reconhece esse trabalho, por exemplo, da equipe do ministro Paulo Guedes, incluindo socorro a vulneráveis, um mapeamento em tempo recorde para fazer o dinheiro chegar na ponta. Isso precisa de eficácia. O PT jamais faria isso, se não por desonestidade, por imperícia, por incúria. Então, você tem o reconhecimento da sociedade, você tem credenciais a esses aí. E aí um personagem pequeno, em contradição com a sua estatura física, como Rodrigo Pacheco, isso aí não é nem pé de página da história, isso é uma passagem irrelevante. É um personagem patético, né? Ele nem como ardiloso ele tem competência, porque ele diz ali, bom, não é o momento, né? Ele aproveitou, bom, em primeiro lugar, todos os atos e palavras dele são contra o governo federal, então ele já se desmoralizou, ele não tem equilíbrio, ele não tem credibilidade, mas aí ele afirma, não é o momento, acho que não é o momento de se fazer. Ora, ele deveria, se ele fosse um ardiloso competente, ele deveria explicar por que não é o momento, trazer a fundamentação, né, do seu ponto, do seu postulado. Não é o momento por isso. Ele não sabe dizer. Ele é um mau impostor. Então, é claro que isso é uma firula na história, é claro que o Congresso vem junto quando há demanda da sociedade, e a sociedade nunca esteve tão esclarecida, inclusive com esse tipo de transformação que ela tem exigido e vai exigir.